Parte 2. As ciências. Os dogmas do passado tranquilo são inadequados. Por isso devemos pensar e agir de novas maneiras. Abraham Lincoln, segunda mensagem anual, 1º de dezembro de 1862. Uma nova maneira de pensar. Tive a enriquecedora experiência de colaborar com amigos em 2 livros, o físico Stephen Hawking e o líder espiritual Deepak Chopra. As visões de mundo dos dois não poderiam ser mais distantes, nem se eles vivessem em mundos diferentes. Minha visão é bem parecida com a de Stephen, a dos cientistas, mas é muito diferente da de Deepak, e provavelmente foi essa a razão de escolhermos como título de nosso livro Ciência vezes Espiritualidade, em vez de Não é maravilhoso como concordamos em tudo. Deepak é apaixonado por suas convicções, e na época que passamos viajando juntos sempre tentava me converter e questionava minha maneira de compreender o mundo. Ele a chamava de reducionismo, porque eu acreditava que as leis da matemática e da física podem explicar, de modo conclusivo, tudo na natureza, inclusive os seres humanos. Especificamente, como eu já disse, tal como a maioria dos cientistas atuais, acredito que tudo, mais uma vez, inclusive nós mesmos, é feito de átomos e de partículas elementares de matéria que interagem segundo as 4 forças fundamentais da natureza, e que se entendermos como tudo isso funciona, poderemos, pelo menos de maneira geral, explicar tudo o que acontece no mundo. Na prática, claro, não temos informação suficiente sobre o que nos rodeia, nem um computador poderoso o bastante para usar nossas teorias fundamentais a fim de analisar fenômenos como o comportamento humano. Por isso, deve permanecer em aberto a questão de saber se a mente de Deepak é determinada pelas leis da física. A princípio, não me oponho a ser caracterizado como reducionista, mas ficava eriçado quando Deepak dizia isso, pois a maneira como ele dizia fazia eu me sentir constrangido e na defensiva, como se uma pessoa digna não pudesse acreditar no que acredito. Aliás, em reuniões com seguidores de Deepak, às vezes eu me senti um rabino ortodoxo numa convenção de criadores de porcos. Eles sempre me faziam perguntas do tipo: suas equações dizem o que sinto quando vejo um quadro de Vermeer ou ouço uma sinfonia de Beethoven. Ou, se a mente de minha mulher é feita de partículas e ondas, como você explica o amor que ela sente por mim? Eu tinha de admitir que não sabia explicar o amor que ela sentia por ele, mas não saberia explicar nenhum amor usando equações. Para mim, isso não vinha ao caso. A aplicação de equações matemáticas teve sucesso sem precedentes como ferramenta para entender o mundo físico, embora não explique nossas experiências mentais, pelo menos até agora. Até hoje não somos capazes de calcular o clima da semana que vem rastreando o movimento de cada átomo e aplicando os princípios fundamentais da física atômica e nuclear. Porém, temos uma ciência meteorológica que utiliza modelos matemáticos de alto nível e não se sai tão mal em prever o tempo de amanhã. Da mesma forma, as ciências aplicadas que estudam o oceano, a luz e o eletromagnetismo, as propriedades dos materiais, doenças e dezenas de outros aspectos do nosso mundo cotidiano de uma maneira que nos permite aplicar esse conhecimento em usos práticos extraordinários, impensáveis até poucas centenas de anos atrás. Hoje, pelo menos entre os cientistas, existe um consenso praticamente universal quanto à validade da abordagem matemática na compreensão do mundo físico. Contudo, levou um longo tempo para que essa visão prevalecesse. A aceitação da ciência moderna como sistema metafísico baseado na ideia de que a natureza se comporta de acordo com certas regularidades se originou na Grécia, mas a ciência só alcançou seus primeiros sucessos convincentes no emprego dessas leis no século XVII. Esse salto, das ideias de filósofos como Tales, Pitágoras e Aristóteles para as de Galileu e Newton, foi um grande avanço. Mesmo assim, não precisava ter demorado 2000 anos. O primeiro grande empecilho no caminho da aceitação e do desenvolvimento da herança grega foi a conquista da Grécia pelos romanos, em 146 a.C., e da Mesopotâmia, em 64 a.C. A ascensão de Roma marcou o início de séculos de declínio do interesse pela filosofia, pela matemática e a ciência, mesmo entre a elite pensante da Grécia.
pois a mentalidade prática dos romanos dava pouca atenção a esses campos de estudo. Uma observação de Cícero expressa bem o desprezo dos romanos pelas pesquisas teóricas. Os gregos conferiam as mais altas honras à geometria, declarou. Por essa razão, nada progrediu de forma tão brilhante quanto a matemática. Mas nós estabelecemos como limite dessa arte sua utilidade para medir e contar. Realmente, durante os quase 1000 anos de duração da República Romana e de seu sucessor, o Império Romano, os romanos empreenderam grandes e impressionantes projetos de engenharia que sem dúvida dependiam de medições e contagens, mas, até onde sabemos, não produziram nenhum matemático digno de destaque. Trata-se de um fato surpreendente, e ele surge como evidência do enorme efeito da cultura sobre o desenvolvimento da matemática e da ciência. Apesar de os romanos não terem propiciado um bom ambiente para a evolução da ciência, as coisas ficaram ainda piores depois da dissolução do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. As cidades encolheram, o sistema feudal ganhou destaque, o cristianismo dominou a Europa, os mosteiros rurais e depois as escolas das catedrais se tornaram os centros da vida intelectual, o que fez com que os estudos acadêmicos se concentrassem em temas religiosos. Qualquer especulação sobre a natureza era considerada frívola e indigna. No fim, a herança intelectual dos gregos acabou se perdendo para o mundo ocidental. Felizmente para a ciência, os árabes e a classe dirigente do mundo muçulmano reconheceram o valor do saber grego. Isso não significa que eles buscavam o conhecimento pelo seu valor intrínseco. Essa postura não era adotada nem pelo mundo islâmico nem pelo cristianismo. No entanto, ricos patronos árabes se dispuseram a financiar traduções da ciência grega para o árabe, acreditando que ela poderia ser útil. Realmente, houve um período de centenas de anos em que cientistas islâmicos medievais realizaram grandes progressos em aplicações práticas de ótica, astronomia, matemática e medicina, superando os europeus, cuja tradição intelectual continuou adormecida. Entre os séculos 13 e 14. Período em que os europeus despertavam de um longo sono letárgico, a ciência no mundo islâmico havia entrado em séria decadência. Diversos fatores estavam em jogo. Um deles é que as forças religiosas conservadoras passaram a impor uma compreensão ainda mais estrita da utilidade prática, que consideravam a única justificativa aceitável para a pesquisa científica. Além disso, para a ciência progredir, a sociedade precisa ser próspera e oferecer possibilidades de patrocínio privado ou governamental, porque a maior parte dos cientistas não dispõe de recursos para financiar seu próprio trabalho no mercado aberto. No final do período medieval, porém, o mundo árabe foi atacado por forças externas, de Gengis Khan aos cruzados, e também foi dilacerado por facções rivais internas. Recursos que poderiam ser dedicados às artes e à ciência foram desviados para a guerra e a luta pela sobrevivência. Outro motivo de estagnação do estudo da ciência foi que as escolas que passaram a dominar um segmento importante da vida intelectual no mundo árabe não valorizavam o pensamento científico. Conhecidas como madraças, eram instituições de caridade sustentadas por doações religiosas, cujos fundadores e benfeitores desconfiavam da ciência. Em consequência disso, todo o ensinamento devia se centrar na religião, deixando de lado a filosofia e a ciência. Assim, qualquer ensinamento sobre esses temas tinha de se dar fora das escolas. Sem uma instituição que os apoiasse ou reunisse, os cientistas ficaram isolados uns dos outros, criando-se uma enorme barreira à pesquisa e à educação científica especializada. Cientistas não podem existir num vácuo. Mesmo os mais brilhantes ganham muito com a interação com outros em seus campos de conhecimento. A falta de contato entre pares no mundo islâmico impediu a fertilização cruzada de ideias necessária para o progresso. Sem os salutares benefícios do criticismo mútuo, tornou-se difícil controlar a proliferação de teorias sem base empírica, bem como encontrar uma massa crítica de apoio a cientistas e filósofos com visões de mundo que desafiavam a sabedoria convencional. Algo comparável a esse tipo de sufoco intelectual aconteceu na China, outra grande civilização que poderia ter desenvolvido a ciência moderna antes dos europeus. A região tinha mais de 100 milhões de habitantes durante a Alta Idade Média,
1.200-1.500, mais ou menos o dobro da população da Europa na época. No entanto, assim como do mundo islâmico, o sistema educacional da China se mostrou muito inferior ao desenvolvido na Europa, pelo menos no tocante à ciência. Ele era rigidamente controlado e concentrado no aprendizado moral e literário, com pouco enfoque em inovações científicas e na criatividade. A situação continuou praticamente inalterada, desde o início da dinastia Ming, por volta de 1368, até o século XX. Assim como no mundo árabe, só se realizaram modestos avanços na ciência, em comparação aos avanços tecnológicos, que ocorreram a despeito do sistema educacional, sem ser fomentados pelo aprendizado. Pensadores críticos ao statu quo intelectual que tentaram desenvolver e sistematizar as ferramentas intelectuais necessárias para a evolução do saber foram desestimulados, assim como o uso de dados no avanço do conhecimento. Também na Índia, um establishment centrado na estrutura de castas insistia na estabilidade em detrimento do avanço intelectual. 8. Em consequência, embora o mundo árabe, a China e a Índia tenham produzido grandes pensadores em outros domínios, eles não geraram cientistas equivalentes aos que criariam a ciência moderna no Ocidente. O renascimento da ciência na Europa começou no final do século XI, quando o monge beneditino Constantino Africano começou a traduzir tratados médicos dos gregos antigos, do árabe para o latim. 9. Assim como no caso do mundo árabe, a motivação para estudar a sabedoria grega estava em sua utilidade, e essas primeiras traduções estimularam a vontade de ler outras obras práticas em medicina e astronomia. Depois, em 1085, durante a reconquista da Espanha, bibliotecas inteiras de livros árabes caíram nas mãos dos cristãos, e durante as décadas seguintes muitas obras foram traduzidas, em parte graças ao interesse e às generosas doações de bispos locais. É difícil imaginar o impacto das obras que se tornaram disponíveis. Foi como se um arqueólogo contemporâneo topasse com tabuletas não traduzidas da antiga Babilônia e descobrisse que continham avançadas teorias científicas, muito mais sofisticadas do que as nossas. Durante os séculos seguintes, o patrocínio das traduções tornou-se símbolo de status entre a elite social e comercial do Renascimento. Em consequência, todo aquele saber resgatado disseminou-se para além do mundo da igreja e se tornou uma espécie de moeda corrente, colecionado da mesma forma que os ricos hoje colecionam obras de arte. Na verdade, os ricos também exibiam os livros e mapas como agora mostram uma escultura ou um quadro. Afinal, o novo valor alocado num conhecimento, de forma independente de seu valor utilitário, levou a uma apreciação da pesquisa científica. 10. Com o tempo, esse processo minou a propriedade da verdade detida pela Igreja, em contraposição à verdade revelada nas Escrituras e na tradição da Igreja. Agora havia uma nova proposta, a verdade revelada pela natureza. Mas uma revolução científica não se faz só da tradução e leitura das obras dos gregos antigos. Foi o desenvolvimento de uma nova instituição, a universidade, que de fato transformou a Europa. 11. Essa instituição se tornaria o motor do desenvolvimento da ciência tal como a conhecemos hoje, mantendo a região na dianteira do saber durante muitos séculos e produzindo os maiores avanços científicos que o mundo já conheceu. A revolução na educação foi alimentada pela crescente afluência e proliferação de oportunidades de carreira para os mais bem formados. 12 cidades como Bolonha, Paris, Pádua e Oxford ganharam reputação como centros de aprendizado, atraindo grande número de professores e estudantes. Era nesses centros que os professores estabeleciam suas bases, de forma independente ou sob os auspícios de alguma escola existente, antes de se organizarem em associações de voluntários inspiradas nas guildas de comércio. Embora as associações se denominassem universidades, no início eram simples agremiações, sem propriedades estabelecidas ou local fixo. Universidades como as que conhecemos só vieram décadas depois: Bolonha em 1088, Paris por volta de 1200, Pádua em 1222 e Oxford por volta de 1250. Nelas, a ciência natural, e não a religião, se tornava o principal foco de conhecimento e os estudiosos se reuniam para interagir e fomentar novas ideias. 13. Isso não quer dizer que a universidade da Europa medieval era um jardim do Éden.
Já em 1495, por exemplo, autoridades alemãs consideraram necessário promulgar um estatuto proibindo explicitamente qualquer associado à universidade de ensopar os calouros com urina. Os professores não tinham salas de aula específicas, sendo obrigados a lecionar em cômodos alugados, igrejas e até bordéis. Pior ainda, os professores costumavam ser pagos diretamente pelos alunos, que também podiam contratá-los e demiti-los. Na Universidade de Bolonha, havia outra bizarra distorção dos procedimentos atuais. Os estudantes podiam multar os professores por ausência não justificada, por atraso ou se não respondessem a perguntas difíceis. Se uma aula não fosse interessante, demorasse muito ou fosse célere demais, eles vaiavam e ficavam violentos. Algumas tendências agressivas saíram tanto de controle em Leipzig que a universidade teve de estabelecer uma regra proibindo atirar pedras nos professores. A despeito dessas dificuldades práticas, as universidades europeias foram grandes propulsoras do progresso científico, em parte pela maneira como reuniam pessoas para compartilhar e debater ideias. Cientistas conseguem aguentar coisas como estudantes bagunceiros e talvez até urina voadora, mas passar sem intermináveis seminários acadêmicos é simplesmente impensável. Hoje, os maiores avanços científicos se originam na pesquisa universitária, como deve ser, pois é para lá que flui a parte do leão dos investimentos em pesquisa básica. No entanto, também é historicamente importante o papel da universidade como local de reunião de cabeças pensantes. A revolução científica que nos distanciaria do aristotelismo, transformando nossa visão da natureza e até da sociedade, e formando a base do que somos hoje, costuma ser marcada pelo início da teoria heliocêntrica de Copérnico e culminar na física de Newton. Mas essa é uma imagem muito simplificada. Embora eu use o termo revolução científica como referência conveniente, os cientistas envolvidos eram um grupo com uma ampla variedade de metas e convicções, e não uma turma unida na busca conjunta de criar um novo sistema de pensamento. Ainda mais importante, as mudanças que englobamos na expressão revolução científica foram na verdade graduais. Os grandes estudiosos que construíram a enorme catedral de conhecimento entre 1550 e 1700, cujo pináculo foi Newton, não surgiram do nada. Suas fundações foram arduamente escavadas pelos pensadores medievais nas primeiras universidades europeias. O mais importante desses trabalhos foi realizado por um grupo de matemáticos do Merton College, em Oxford, entre 1325 e 1359. A maioria das pessoas sabe, pelo menos vagamente, que os gregos inventaram a noção de ciência, e que foi na época de Galileu que a ciência moderna passou a existir. Contudo, a ciência medieval é pouco respeitada. Isso é uma pena, pois os estudiosos medievais realizaram surpreendentes progressos, apesar de viverem numa época em que as pessoas não costumavam identificar a verdade das afirmações de acordo com evidências empíricas, mas pelo quanto ela se encaixava em seus sistemas de convicções pré-existentes, baseados na religião, uma cultura inimiga da ciência que conhecemos hoje. O filósofo John Searle escreveu sobre um incidente que ilustra os termos fundamentalmente diferentes com que nós e os pensadores medievais vemos o mundo ao comentar sobre uma igreja gótica em Veneza chamada de Madonna de Orto, Madonna do Orto. O plano original era chamá-la de Igreja de São Cristóvão, mas uma estátua da Madonna surgiu misteriosamente em um horto adjacente durante a construção. O nome foi mudado porque se acreditou que a estátua havia caído do céu, um evento considerado milagroso. Na época não houve dúvida a respeito da explicação sobrenatural, assim como não haveria dúvida atualmente sobre a interpretação natural que daríamos a tal incidente. Mesmo se a estátua fosse encontrada nos jardins do Vaticano, escreveu Searle, as autoridades eclesiásticas não afirmariam que ela teria caído do céu. 14. Certa vez mencionei as realizações dos cientistas medievais numa festa. Disse que o trabalho deles me impressionava muito, dadas as dificuldades que enfrentavam. Nós, cientistas atuais, reclamamos do tempo perdido na requisição de subvenções, mas ao menos trabalhamos em laboratórios aquecidos e não precisamos caçar gatos para jantar quando nossa produção agrícola sofre algum revés. 15. Sem falar em ter de escapar da peste negra, que eclodiu em 1347 e matou metade da população da Europa.
A festa em que mencionei esse assunto estava cheia de cientistas, por isso, a pessoa com quem eu conversava não reagiu às minhas reflexões da maneira usual, de repente se dando conta de que precisava completar sua taça de chá dominar. Simplesmente replicou, incrédula, cientistas medievais? Qual é? Eles operavam os pacientes sem anestesia, preparavam poções de cura com suco de alface, cicuta e bile de porco castrado. Até o grande Tomás de Aquino acreditava em bruxas. Aí ela me pegou. Eu não fazia ideia disso. Depois de algumas pesquisas, vi que a pessoa tinha razão. Apesar de seus aparentes conhecimentos enciclopédicos de certas práticas da medicina medieval, contudo, ela não sabia das ideias mais duradouras no domínio da ciência física da época, aquelas que me pareciam miraculosas, dado o estado de conhecimento medieval em outros campos. Por isso, ainda que tivesse de admitir que ninguém gostaria de ser tratado por um médico de idade média que chegasse ao presente numa máquina do tempo, mantive minha convicção relativa aos progressos feitos pelos estudiosos medievais na física. Biblioteca do Merton College, Oxford. O que fizeram esses heróis esquecidos da física? Para começar, entre todos os tipos de mudanças considerados por Aristóteles, eles destacaram a mudança de posição, ou seja, o movimento, como a mais fundamental. Essa foi uma perspectiva arguta e presciente, pois quase todas as mudanças que observamos são específicas das substâncias envolvidas: o apodrecimento da carne, a evaporação da água, a queda das folhas de uma árvore. Por conseguinte, não ofereciam muito para um cientista em busca do universal. As leis do movimento, por outro lado, são leis fundamentais que se aplicam a toda a matéria. Existe, porém, outra razão para a particularidade das leis do movimento. No nível submicroscópico, elas são a causa das mudanças macroscópicas que experimentamos na vida. Isso porque, como sabemos agora, e como alguns atomistas da antiga Grécia já especulavam, as muitas espécies de mudanças que vivemos no mundo cotidiano podem ser compreendidas, em essência, analisando-se as leis do movimento que operam nos blocos estruturais básicos da matéria, os átomos e moléculas. Embora não tenham descoberto essas abrangentes leis do movimento, os estudiosos do Merton College intuíram que essas leis existiam e montaram o palco para que os outros as descobrissem, séculos depois. Em especial, eles criaram uma teoria rudimentar do movimento que não tinha nada a ver com a ciência de outros tipos de mudança, e também nada a ver com a ideia de propósito, de projeto. A tarefa assumida pelos acadêmicos do Merton College não foi fácil, pois a matemática exigida para as mais simples análises do movimento ainda era primitiva, na melhor das hipóteses. Mas havia outro impedimento grave, e superá-lo foi um triunfo ainda maior que trabalhar com a limitada matemática da época, pois não se tratava de uma barreira técnica, mas de uma limitação imposta pela maneira como as pessoas pensavam o mundo. Assim como Aristóteles, os estudiosos do Merton estavam restritos a uma visão de mundo na qual o tempo tinha um papel subjetivo e basicamente qualitativo. Aprofundados como estamos na cultura do mundo desenvolvido, nós vivenciamos a passagem do tempo de uma forma que as pessoas das eras passadas não reconheceriam. Durante a maior parte da existência da humanidade, o tempo era uma estrutura altamente elástica, que se distendia ou contraía de maneira totalmente particular. Aprender a pensar o tempo como algo não inerentemente subjetivo foi um difícil passo adiante de longo alcance, um avanço tão grande na ciência quanto o desenvolvimento da linguagem ou a percepção de que o mundo podia ser compreendido pela razão. Por exemplo, a regularidade da duração dos eventos. Imaginar que uma pedra cai da altura de 5 metros sempre em um segundo, teria sido um conceito revolucionário na época dos estudiosos do Merton College. Uma das razões disso era que ninguém tinha ideia de como medir o tempo com precisão. Os conceitos de minutos ou segundos eram praticamente desconhecidos. 16 Na verdade, o primeiro relógio a registrar horas com a mesma duração só foi inventado nos anos 1330. Antes disso, a luz do dia, independentemente da duração, era dividida em 12 intervalos iguais, o que significava que uma hora poderia ter duração 2 vezes maior em junho do que em dezembro. Em Londres, por exemplo, ela variava de 38 a 82 minutos atuais.
O fato de isso não incomodar ninguém é uma prova de que as pessoas só necessitavam ter uma noção vaga e qualitativa da passagem do tempo. Por essa ótica, a noção de velocidade, distância percorrida por unidade de tempo, teria parecido uma coisa bem estranha. Em vista de todos esses obstáculos, parece um milagre que os pesquisadores do Merton tenham conseguido criar uma base conceitual para o estudo do movimento. Mesmo assim, eles chegaram a estabelecer a primeira regra quantitativa do movimento de todos os tempos, a regra de Merton. A distância percorrida por um objeto em repouso com aceleração constante é igual à distância percorrida por um objeto que se movimenta no mesmo tempo com a metade da velocidade máxima do objeto. 17. Devemos admitir que é uma papagaiada. Embora muito familiarizado com ele, ao escrever o enunciado agora, tive de lê-lo 2 vezes para entender o que dizia. A opacidade da formulação da regra, porém, serve a um propósito, pois ilustra quanto a ciência se tornou mais fácil quando os cientistas aprenderam a usar, e a inventar, se necessário, a matemática adequada. Na linguagem matemática atual, a distância percorrida por um objeto em repouso com aceleração constante pode ser escrita como 1/2 vezes t2. A segunda quantidade, a distância percorrida por um objeto que se movimenta no mesmo tempo com a metade da velocidade máxima do objeto, é simplesmente 1/2 a vezes t, vezes t. Assim, o enunciado da regra de Merton traduzido em termos matemáticos se torna 1/2 a vezes t2 igual a 1/2 a vezes t, vezes t. Isso é mais compacto e também torna instantaneamente óbvia a verdade da afirmação, pelo menos para alguém que tenha estudado os fundamentos elementares da álgebra. Se já faz tempo que você não lida com coisas desse tipo, pergunte a um aluno do 6º ano, qualquer um vai entender. Aliás, um estudante médio do 6º ano, hoje, sabe muito mais matemática que qualquer cientista avançado do século XIV. Essa é uma questão interessante, e o mesmo se pode dizer de uma criança do século XXVIII em relação aos cientistas do século XXI. Mas o poder da matemática humana vem progredindo de maneira estável há séculos. Um exemplo cotidiano do que diz a regra de Merton é o seguinte: se você acelerar o automóvel num ritmo estável de 0 a 150 km por hora, irá percorrer a mesma distância que se tivesse dirigido a 75 km o tempo todo. Parece minha mãe me repreendendo por guiar depressa demais. Embora a regra de Merton hoje seja um consenso, os estudiosos daquela época não conseguiram demonstrá-la. Mesmo assim, a regra fez furor no mundo intelectual e logo se difundiu pela França, Itália e outras partes da Europa. 18. A prova surgiu logo depois, do outro lado do Canal da Mancha, com os correlatos franceses dos estudiosos do Merton College, que trabalhavam na Universidade de Paris. Seu autor foi Nicolas Oresme, 1320-1382, filósofo e teólogo que acabou ascendendo ao posto de bispo de Lisieux. Para chegar a essa demonstração, Oresme teve de realizar o que os físicos vêm fazendo repetidamente ao longo da história: inventar uma nova matemática. Como a matemática é a linguagem da física, a falta da matemática adequada faz com que o físico seja incapaz de falar ou até mesmo de raciocinar sobre um assunto. A matemática complexa e desconhecida que Einstein precisou utilizar para formular a relatividade geral pode ter sido a razão de certa vez ele ter aconselhado uma jovem estudante: não se preocupe com suas dificuldades em matemática, garanto que as minhas são maiores. 19. Ou, como formulou Galileu, o livro, da natureza, só pode ser compreendido se primeiro aprendermos a compreender a linguagem e a ler as letras das quais ele se compõe. Está escrito na linguagem da matemática, e seus caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem as quais é humanamente impossível entender uma única palavra. Sem isso, vagamos por um labirinto escuro. 20. Para lançar luz nesse labirinto escuro, Oresme inventou uma espécie de diagrama para representar a física envolvida na regra de Merton. Embora ele não entendesse o diagrama da mesma forma que nós hoje o fazemos, pode-se considerar que essa foi a primeira representação geométrica da física do movimento, e, portanto, o primeiro gráfico científico do mundo. Sempre achei estranho que muitas pessoas saibam quem inventou o cálculo infinitesimal, embora poucas saibam usá-lo.
enquanto poucas pessoas sabem quem inventou o gráfico, ainda que todo mundo utilize. Suponho que seja porque hoje a ideia de gráfico nos pareça óbvia. Nos tempos medievais, porém, a ideia de representar quantidades com linhas e formas no espaço era incrivelmente original e revolucionária, talvez até um pouco maluca. Para ter uma ideia da dificuldade de se chegar a uma simples mudança na maneira como as pessoas pensam, gosto de relembrar a história de outra invenção maluca, que não tem nada a ver com matemática: os post-its. Esses pedacinhos de papel reutilizáveis, com uma tira de adesivo em um dos lados, que faz com que eles sejam fáceis de colar numa superfície. O post-it foi inventado em 1974 por Art Free, engenheiro químico da empresa 3M. Mas vamos imaginar que não tivesse sido criado naquela época, e que hoje eu chegasse a você, um investidor, com a ideia e o protótipo de um bloco de notas semelhante. De certo você reconheceria a invenção como mina de ouro e aproveitaria de imediato a oportunidade de investir, certo? Por incrível que pareça, a maioria das pessoas não pensaria assim. Isso fica evidente no fato de que, quando Free apresentou sua ideia ao pessoal de marketing da 3M, empresa conhecida tanto pelos adesivos quanto por suas inovações ninguém ficou entusiasmado, acreditando que teria dificuldade em vender uma coisa que custaria muito quando comparada aos papéis de rascunho que pretendia substituir, porque eles não reconheceram logo a preciosidade que Free oferecia. 21 Porque, na era anterior ao post-it, a ideia de que queríamos colar pedaços de papel com adesivo fraco nas superfícies estava além da imaginação. Por isso, o desafio de Art Free não foi apenas inventar o produto, mas mudar a maneira como as pessoas pensavam. Se o post-it representou uma árdua batalha, imagine o grau de dificuldade quando se tenta fazer a mesma coisa num contexto realmente importante. Por sorte, Oresme não precisou de post-it para sua demonstração. Vamos ver como nós interpretaríamos os seus argumentos. Para começar, coloque o tempo ao longo do eixo horizontal e a velocidade ao longo do eixo vertical. Agora suponha que o objeto considerado parta do tempo zero se mova por um tempo em velocidade constante. Esse movimento é representado por uma linha horizontal. Se você preencher a área abaixo dessa linha com traços verticais, vai obter um retângulo, uma aceleração constante. Por outro lado, será representada por uma linha que ascende em certo ângulo com a progressão do tempo, assim como a velocidade. Se você preencher a região abaixo dessa linha com riscos horizontais, terá um triângulo. Gráfico da regra de Merton. A área sob essas curvas, as áreas achuradas, representa a velocidade multiplicada pelo tempo, que é a distância percorrida pelo objeto. Empregando essa análise, e sabendo como calcular as áreas de retângulos e triângulos, fica fácil demonstrar a validade da regra de Merton. Uma das razões por que Oresme não teve os créditos merecidos foi não ter publicado boa parte de seus trabalhos. Além disso, embora eu tenha explicado como podemos interpretar sua obra hoje, a estrutura conceitual que ele de fato empregou não era nem de longe tão detalhada e quantitativa como descrevi, e totalmente diferente do nosso entendimento moderno da relação entre quantidades físicas e matemáticas. Essa nova compreensão se originaria de uma série de inovações relacionadas aos conceitos de espaço, tempo, velocidade e aceleração, uma das mais importantes contribuições do grande Galileu Galilei, 1564-1642. Embora os estudiosos medievais das universidades dos séculos XIII e XIV tenham progredido na tradição de um método científico empírico e racional, a grande explosão da ciência europeia não surgiu logo a seguir. Os responsáveis pela transformação da sociedade e da cultura na Europa foram os inventores e engenheiros do fim da era medieval, num período concomitante às primeiras agitações do Renascimento que se estendeu dos séculos XIV ao XVII. Esses pioneiros inovadores renascentistas criaram a primeira grande civilização não movida basicamente pelo esforço dos músculos humanos. Moinhos de água e de vento, novos tipos de engrenagens mecânicas e outros dispositivos foram desenvolvidos, aperfeiçoados e incorporados à vida das aldeias. Eles movimentavam serrarias, moinhos de farinha e uma variedade de máquinas engenhosas. Suas inovações tecnológicas tiveram pouco a ver com a ciência teórica.
mas estabeleceram a base para avanços posteriores, ao gerar novas riquezas e fomentar o aprendizado e a alfabetização, promovendo a ideia de que a compreensão da natureza pode ajudar a condição humana. 22. O espírito empreendedor do início do Renascimento também propiciou a invenção de uma tecnologia que teve impacto direto sobre a ciência posterior, assim como sobre a sociedade em geral, o prelo. Apesar de os chineses já terem desenvolvido os tipos móveis séculos antes, por volta de 1040 esse método de impressão era impraticável com os pictogramas da escrita chinesa, que tornavam necessários milhares de caracteres diferentes. Na Europa, porém, o surgimento do prelo mecânico de tipos móveis, em 1450, mudou tudo. Em 1483, por exemplo, a Ripolipres cobrava 3 vezes mais que um copista para produzir um livro, mas podia imprimir 1000 cópias ou mais, enquanto o escriba só gerava uma. 23. Em consequência, em poucas décadas foram impressos mais livros do que os escribas europeus haviam produzido em todos os séculos anteriores. O prelo de tipos móveis fortaleceu a emergente classe média e revolucionou a circulação de ideias e notícias por toda a Europa. De repente, o conhecimento e a informação se tornaram disponíveis para um grupo muito maior de cidadãos. Em poucos anos foram impressos os primeiros textos matemáticos, e por volta de 1600 quase 1000 já tinham sido publicados. 24. Além disso, surgiu uma voga de recuperação de textos antigos. Igualmente importante, os criadores de novas ideias de repente contavam com um fórum muito mais amplo para debater seus pontos de vista, e aqueles que vicejavam no exame e desenvolvimento de ideias alheias, a exemplo dos cientistas, passaram a ter muito mais acesso ao trabalho de seus colegas. Um dos resultados dessas mudanças na sociedade europeia foi tornar o establishment menos rígido e uniforme que o do mundo islâmico, da China ou da Índia. Sociedades que se mantiveram inflexíveis ou centradas na ortodoxia restrita. Enquanto isso, a elite europeia era estimulada e moldada segundo interesses competitivos de cidades, países, igreja, Estado, papas e imperadores, bem como pelas exigências de uma nova intelectualidade laica e de um consumo crescente. Assim, com a evolução da sociedade europeia, as artes e a ciência tiveram mais liberdade para mudar, e elas mudaram, resultando no interesse pela natureza novo e mais pragmático. 25. Tanto nas artes quanto na ciência, a nova ênfase na realidade natural se tornou a alma da Renascença. O próprio termo significa renascimento em francês, e de fato o período representou um novo começo tanto para a cultura quanto para a existência física. O movimento começou na Itália, logo depois que a peste negra matou entre 1/3 e metade da população da Europa. Depois se disseminou lentamente, só chegando ao norte da Europa no século X. Na arte, os escultores renascentistas aprenderam anatomia, os pintores aprenderam geometria, focados na criação de expressões mais fiéis da realidade, baseadas em observações precisas. Agora as figuras humanas eram representadas em ambientes naturais, com precisão anatômica, sugerindo-se a tridimensionalidade com luz e sombra e a perspectiva linear. Os modelos dos pintores mostravam também emoções realistas. Os rostos deixavam de apresentar aquela característica achatada e sobrenatural das primeiras obras da Idade Média. Os músicos do Renascimento estudaram acústica, enquanto os arquitetos examinavam as proporções harmônicas das construções. Os estudiosos interessados na filosofia natural, que hoje chamamos de ciência, enfatizaram a coleta de dados e as conclusões dela resultantes, em vez de empregar análises puramente lógicas, dirigidas pelo desejo de confirmar seu ponto de vista religioso. Talvez Leonardo da Vinci, 1452-1519, seja o exemplo máximo do ideal científico e humanista de um período em que não se via separação clara entre ciência e arte. Cientista, engenheiro e inventor, Leonardo era também pintor, escultor, arquiteto e músico. Em todos esses empreendimentos, ele tentou entender os mundos natural e humano por meio de observação detalhada. Seus estudos e anotações sobre ciência e engenharia chegam a mais de 10.000 páginas. Como pintor, ele não se contentava apenas em observar os modelos,
Também estudou a anatomia e dissecou corpos humanos. Onde os acadêmicos anteriores viam a natureza em termos de aspectos qualitativos gerais, Leonardo e seus contemporâneos empenharam grande esforço para perceber as minúcias do projeto da natureza, com menos ênfase na autoridade da Igreja ou de Aristóteles. Foi nesse clima intelectual, já no final do Renascimento, que nasceu em Pisa, em 1564, Galileu Galilei, apenas 2 meses antes de outro titã, William Shakespeare. Galileu foi o primeiro dos 7 filhos de Vincenzo Galilei, conhecido violinista e teórico musical. Vincenzo era de família aristocrática, não do tipo de família da aristocracia em que pensamos hoje, gente que sai caçando raposas e bebericaxá todas as tardes, mas daquele que precisava usar o nome de família para arranjar emprego. 26 é provável que preferisse ser do primeiro tipo, pois adorava violino e tocava sempre que possível, caminhando pela cidade, andando a cavalo ou à janela, deitando na cama a traço. Mas essa era uma prática que lhe rendia pouco em dinheiro vivo. Desejando uma vida mais lucrativa para o filho, Vincenzo mandou o jovem Galileu estudar medicina na Universidade de Pisa. Galileu, contudo, estava mais interessado em matemática do que em medicina, e começou a ter aulas particulares sobre os trabalhos de Euclides, Arquimedes e até de Aristóteles. Muitos anos depois, Galileu contou aos amigos que teria preferido abandonar a educação universitária e se dedicado ao desenho e à pintura. No entanto, Vincenzo orientara por um caminho mais prático, baseado na teoria de um pai mais velho, de que certos compromissos valem a pena a fim de evitar uma vida comendo sementes de cânhamo e carne de entranhas. Quando Vincenzo soube que Galileu preferia matemática à medicina, deve ter pensado que o filho pretendia viver de herança, por mais parca que ela fosse. Mas aquilo não fazia diferença. No fim, Galileu não se formou em medicina, em matemática nem em qualquer outra matéria. Abandonou a faculdade e tomou um rumo que o deixou cronicamente sem dinheiro e quase sempre cheio de dívidas. Quando abandonou os estudos, Galileu passou a ganhar a vida dando aulas particulares de matemática. Acabou sabendo de um cargo de professor iniciante na Universidade de Bolonha. Embora tivesse 23 anos, ele se candidatou, alterando a idade para mais ou menos 26 anos. Parece que a universidade queria alguém mais ou menos mais velho, e contratou um professor de 32 anos, que além do mais tinha concluído o curso. Até hoje, séculos depois, deve ser reconfortante para alguém preterido num cargo acadêmico saber que o grande Galileu passou pela mesma experiência. 2 anos depois, Galileu acabou se tornando professor em Pisa, onde ensinou seu adorado Euclides e também ministrou cursos de astrologia cujo objetivo era ajudar estudantes de medicina a determinar quando fazer sangrias nos pacientes. Sim, o homem que tanto contribuiu para revolucionar a ciência também aconselhava aspirantes a médico quanto à posição de Aquário na aplicação de sanguessugas. Hoje a astrologia já foi desacreditada, porém, antes de conhecermos mais as leis da natureza, a ideia de que os corpos celestes afetavam nossa vida parecia razoável. Afinal, isso se aplica ao Sol e também à Lua, que havia muito se sabia terem uma misteriosa correlação com as marés. Galileu fazia previsões astrológicas por interesse pessoal e por lucro, cobrando dos alunos 12 escudos por uma aula. Com 5 aulas por ano, ele podia dobrar seu salário de 60 escudos como professor, rendimento que mal sustentava. Também gostava de julgar. Numa época em que ninguém sabia muito sobre a matemática das probabilidades, Galileu não só foi pioneiro no cálculo das probabilidades, como também bom de blefe. Antes de chegar aos 30 anos, alto e forte, com a pele clara e cabelos avermelhados, Galileu era um tipo de quem as pessoas gostavam. Mas sua carreira em Pisa não durou muito. Embora em geral se mostrasse respeitoso com as autoridades, ele tendia ao sarcasmo e podia ser ferino com seus adversários intelectuais ou com os administradores que o incomodassem. O que o deixou encolerizado em Pisa foi o fato de a universidade teimosamente insistir para que os professores usassem as becas acadêmicas não apenas enquanto estivessem em aula, mas também quando andassem pela cidade. Galileu, que gostava de escrever poesia, se vingou fazendo um poema para as autoridades universitárias. O tema eram as roupas, e sua insurreição contra elas.
Argumentava que era uma fonte de engano. Por exemplo, sem roupas, proclamavam seus versos, uma noiva poderia olhar para seu futuro cônjuge e ver que é pequeno demais, ou se tem doenças francesas, e assim informada, aceitá-lo ou deixá-lo, segundo sua vontade. 27 Aquele não era um poema elogioso para os parisienses. Também não caiu bem em Pisa, e o jovem Galileu voltou ao mercado de trabalho. Galileu Galilei retratado pelo artista flamengo Justus Termas, em 1636. Acabou que foi melhor assim. Galileu logo obteve uma nomeação para Veneza, na Universidade de Pádua, começando com 180 escudos por ano, o triplo do salário anterior. Mais tarde ele definiria o período que ali passou como os melhores 18 anos de sua vida. Quando chegou a Pádua, Galileu já estava desencantado com a física de Aristóteles. 28 Para o filósofo, a ciência consistia em observação e teorização. Para Galileu, faltava um estágio crucial, de experimentos. Nas mãos de Galileu, a física experimental avançou tanto quanto no aspecto teórico. Os estudiosos vinham realizando experimentos há séculos, mas em geral eles eram feitos para ilustrar ideias já aceitas. Hoje, por outro lado, os cientistas realizam experimentos para testar ideias com rigor. Os experimentos de Galileu situavam-se mais ou menos no meio termo. Eram explorações, mais que exemplos, mas ainda não testes rigorosos. Dois aspectos da abordagem que Galileu fez da experimentação foram especialmente importantes. Primeiro, quando obtinha resultados que o surpreendiam, ele não os rejeitava, preferia questionar seu próprio raciocínio. 29 Segundo, seus experimentos eram quantitativos, ideia bastante revolucionária na época. Os experimentos de Galileu eram muito parecidos com os que se veem hoje nas salas de aula do ensino médio, embora, claro, seu laboratório fosse diferente dos existentes hoje nos cursos médios, pois faltavam eletricidade, gás, água e equipamentos sofisticados. E por equipamentos sofisticados estou me referindo, por exemplo, a um relógio. Por conseguinte, Galileu devia ser uma espécie de Maquiavel do século X, bolando, no Renascimento, artefatos complexos equivalentes à fita crepe ou a um desentupidor de privadas. Por exemplo, para improvisar um cronômetro, Galileu fez um furinho no fundo de um balde grande. Quando precisava cronometrar um evento, ele enchia o balde de água, recolhia e pesava o que vazava, e o peso da água era proporcional à duração do evento. Galileu utilizou seu relógio de água para abordar o controverso tema da queda livre, processo pelo qual um objeto cai no solo. Para Aristóteles, a queda livre era uma espécie de movimento natural regido por certas regras básicas, como, se metade do peso percorrer a distância em um dado tempo, o dobro, o peso todo, levará a metade do tempo. Em outras palavras, os objetos caem a uma velocidade constante proporcional a seu peso. Se pensarmos a esse respeito, trata-se de algo de senso comum. Uma pedra cai mais depressa que uma folha. Assim, em vista da falta de instrumentos de mensuração ou registro, e do pouco que se sabia sobre o conceito de aceleração, a descrição de Aristóteles devia parecer razoável. Se pensarmos melhor, a ideia também é uma violação do senso comum, como o astrônomo jesuíta Giovanni Riccioli demonstrou. Mesmo a mitológica águia que matou Ésquilo deixando cair uma tartaruga em sua cabeça sabia instintivamente que o objeto causaria mais danos se largado mais do alto, o que implica que os objetos se aceleram enquanto caem. 30 Em consequência dessas considerações, houve uma longa tradição de idas e vindas em torno do tema, com diversos estudiosos expressando ceticismo durante séculos a respeito da teoria de Aristóteles. Galileu conhecia essas críticas e queria fazer sua própria investigação, mas sabia que o seu relógio de água não era preciso o bastante para experimentos com objetos em queda, por isso teve de encontrar um processo mais lento, demonstrando os mesmos princípios físicos. Resolveu medir o tempo transcorrido usando esferas de bronze bem lisas rolando por planos inclinados em diferentes ângulos. Estudar queda livre fazendo medições de bilhas que rolam em rampas é como comprar uma roupa de acordo com sua aparência na internet. Sempre existe a chance de as roupas parecerem diferentes no corpo da gente que nos lindos modelos expostos. Apesar dos riscos,
O raciocínio é o cerne da maneira como pensam os físicos modernos. A arte de elaborar bons experimentos em grande parte está em saber quais aspectos do problema são importantes de preservar e quais podem ser ignorados com segurança, e em como interpretar o resultado dos experimentos. No caso da queda livre, a genialidade de Galileu foi ter projetado o experimento das bilhas tendo em mente dois critérios. Primeiro, ele devia desacelerar as coisas de forma a mensurá-las. Segundo, e igualmente importante, procurou minimizar os efeitos da resistência do ar e do atrito. Embora o atrito e a resistência do ar façam parte da experiência cotidiana, Galileu achou que poderiam escamotear a simplicidade das leis fundamentais que regem a natureza. Pedras podiam cair mais depressa que penas no mundo real, mas Galileu suspeitava que havia as leis subjacentes determinando que, no vácuo, os dois objetos cairiam com a mesma velocidade. Precisamos isolar essas dificuldades, ele escreveu, e, tendo descoberto e demonstrado os teoremas, no caso de não resistência, usá-los e aplicá-los, no mundo real, com as limitações que o experimento ensinar. 31 Nas pequenas inclinações, as bilhas do experimento de Galileu rolavam bem devagar, e era relativamente fácil aferir os dados. Ele percebeu que, com esses ângulos pequenos, a distância coberta pela bola era sempre proporcional ao quadrado do intervalo de tempo. Pode-se demonstrar matematicamente que isso significa que a bola ganha velocidade a uma taxa constante, isto é, a bola sofre uma aceleração constante. Além disso, Galileu notou que o ritmo da queda da bola não dependia de seu peso. O mais surpreendente era que isso se mantinha verdadeiro mesmo quando se inclinava o plano em ângulos mais íngremes. Independentemente do ângulo de inclinação, a distância percorrida pela bilha não dependia do peso desta e era proporcional ao quadrado do tempo que a bilha levava para rolar. Se isso era verdade para uma inclinação de 40, 50, 60 e até 70 ou 80 graus, por que não para 90 graus? Aí chegamos ao raciocínio bastante moderno de Galileu. Ele afirmou que suas observações da bilha rolando pelo plano deviam também se aplicar à queda livre, que se podia considerar equivalente a um caso limite, no qual o plano tivesse 90 graus de inclinação. Em outras palavras, ele formulou a hipótese de que, se inclinasse o plano até o fim, até ele ficar na vertical e a bilha mais cair que rolar traço, a bilha continuaria a ganhar velocidade a uma taxa constante. Isso significava que a lei observada nos planos inclinados se mantinha na queda livre. Dessa forma, Galileu substituiu a lei da queda livre de Aristóteles. O filósofo grego dissera que as coisas caíam em velocidade proporcional a seu peso. Galileu, ao postular um mundo ideal, em que as leis fundamentais se revelavam, chegou a uma conclusão diferente. Na ausência da resistência de um meio como o ar, todos os objetos caem com a mesma aceleração constante. Galileu tinha gosto pela matemática, mas também entendia a abstração. Esta era uma tendência tão bem desenvolvida que às vezes elaborava cenas inteiras em sua imaginação. Quem não é cientista chama isso de fantasia. Os cientistas, pelo menos aqueles que se dedicam à física, dizem que são experimentos mentais. A vantagem de imaginar experimentos exclusivamente na cabeça é evitar o incômodo de montar um aparato que funcione na prática e ainda assim ser capaz de proporcionar o exame das consequências lógicas de certas ideias. Assim, além de rechaçar a teoria de Aristóteles sobre a queda livre com seus experimentos práticos com os planos inclinados, Galileu também utilizou experimentos mentais para entrar no debate a respeito de outras críticas cruciais à física de Aristóteles, relativas ao movimento dos projéteis. O que continua a impulsionar um projétil depois que termina a força inicial aplicada no disparo. Aristóteles aventava que partículas de ar atrás do projétil o impeliam continuamente, mas até ele próprio se mostrou cético quanto a essa explicação. Como já vimos, Galileu atacou o problema imaginando um navio no mar, com homens brincando de pega-pega numa cabine, borboletas adejando ao redor, peixes nadando num aquário e sobre uma mesa e água pingando de uma garrafa. Ele notou que tudo aquilo acontecia exatamente da mesma maneira caso o navio se encontrasse em movimento constante ou caso ele estivesse parado. Concluiu que, como tudo no navio se move junto com ele, o movimento da embarcação deveria estar impresso nos objetos.
de tal forma que, quando o navio se movia, seu movimento se tornava uma espécie de referência para tudo que ele contivesse. Será que, da mesma forma, o movimento do projétil poderia estar impresso nele? Seria isso que mantinha a bala de canhão em movimento. As ruminações de Galileu levaram à sua conclusão mais profunda e a uma nova ruptura radical com a física de Aristóteles. Ao negar a afirmação de Aristóteles, de que os projéteis exigiam uma razão para seu movimento, uma força traço, Galileu proclamou que todos os objetos que estejam em movimento uniforme tendem a manter esse movimento, assim como objetos em repouso tendem a permanecer em repouso. Por movimento uniforme, Galileu queria dizer movimento em linha reta e em velocidade constante. Portanto, o estado de repouso é simplesmente um exemplo de movimento uniforme em que a velocidade é igual a zero. A observação de Galileu veio a ser chamada de lei da inércia. Mais tarde, Newton a adaptou para se tornar sua primeira lei do movimento. Poucas páginas depois de enunciar a lei, Newton acrescenta que a descoberta foi de Galileu, raro exemplo de Newton dando crédito a outro cientista. 32 A lei da inércia resolve o problema do projétil que tanto havia atormentado os aristotélicos. De acordo com Galileu, depois de disparado, o projétil permanece em movimento, a não ser que alguma força o detenha. Assim como a lei da queda livre de Galileu, essa lei representava um rompimento radical com Aristóteles. Galileu afirmava que o projétil não precisava de uma aplicação contínua de força para se manter em movimento. Na física de Aristóteles, era inconcebível um movimento contínuo sem a atuação de uma força, ou causa. Quando ouviu minhas histórias sobre Galileu, meu pai, que gostava de comparar qualquer pessoa importante de quem se falasse com alguma figura da história judaica, chamou Galileu de Moisés da ciência. Disse que Galileu tinha conduzido a ciência do deserto aristotélico em direção à Terra Prometida. A comparação é especialmente apropriada porque, assim como Moisés, Galileu também não chegou à Terra Prometida, jamais conseguiu identificar a gravidade como força ou a decifrar sua expressão matemática. Isso teria de esperar até Newton, e continuou preso a algumas convicções aristotélicas. Por exemplo, ele acreditava numa espécie de movimento natural não uniforme, que não precisava ser causado por alguma força, um movimento em círculos ao redor do centro da Terra. Galileu parecia acreditar que era esse tipo de movimento natural que permitia aos objetos acompanhar a rotação do planeta. Os últimos vestígios do sistema de Aristóteles teriam de ser abandonados para o advento de uma verdadeira ciência do movimento. Por razões como essa, um historiador definiu o conceito de natureza de Galileu como um amálgama impossível de elementos incompatíveis, nascido de visões de mundo mutuamente contraditórias, entre as quais ele se encontrava. 33 As contribuições de Galileu para a física foram realmente revolucionárias. No entanto, nos dias atuais, ele é mais famoso pelo conflito que estabeleceu com a Igreja Católica ao afirmar que, ao contrário da visão de Aristóteles e Ptolomeu, a Terra não era o centro do universo, mas um planeta como os demais, que orbitava em torno do Sol. A ideia de um universo heliocêntrico já existia desde Aristarco, no século III a.C., mas a versão moderna pode ser creditada a Copérnico, 1473-1543. 34 Copérnico era um revolucionário ambíguo, cujo objetivo não era contestar a metafísica de sua época, mas simplesmente consertar a astronomia dos gregos. O que incomodava era que, para fazer o modelo geocêntrico funcionar, era preciso introduzir um grande número de complicadas construções geométricas casuísticas. Seu modelo, por outro lado, era muito mais simples e requintado, artístico mesmo. No espírito do Renascimento, ele apreciava não somente a importância científica, mas também a forma estética. Acho mais fácil acreditar nisso, escreveu, a confundir a questão supondo-se grande número de círculos, como fazem aqueles que mantêm a Terra no centro. 35 Copérnico escreveu pela primeira vez sobre seu modelo em 1514 e depois passou décadas realizando observações astronômicas que o apoiassem. Mas, assim como Darwin, séculos mais tarde, cercou suas ideias de cuidados, fazendo-as circular apenas entre os amigos mais confiáveis, com medo de ser escarnecido pelo populacho e pela igreja. Contudo,
Mesmo pressentindo perigo, Copérnico também sabia que, com uma política adequada, a reação da Igreja seria amenizada. Quando finalmente registrou seu trabalho, dedicou o livro ao Papa, com uma longa explanação de por que suas ideias não eram heréticas. No final, a questão tornou-se irrelevante, pois Copérnico só publicou o livro em 1543, época em que já estava entrevado em seu leito de morte. Alguns dizem que só viu a versão impressa no dia em que morreu. Ironicamente, quando foi publicado, o livro teve pouco impacto imediato, só ganhando importância quando Galileu o adotou e começou a disseminar suas palavras. Embora não tenha criado a noção de que a Terra não era o centro do universo, Galileu contribuiu com algo igualmente importante, usando um telescópio, que ele improvisou, com base numa versão muito mais rudimentar inventada pouco tempo antes, para descobrir provas surpreendentes e convincentes dessa concepção. Tudo começou por acaso. Em 1597, Galileu estava em Pádua escrevendo e fazendo palestras sobre o sistema de Ptolomeu, sem deixar muito claro que tinha dúvidas sobre sua validade. Bem, enquanto isso, mais ou menos na mesma época, ocorreu um incidente na Holanda que nos lembra a importância, na ciência, de estar no lugar certo, Europa, e na hora certa. Nesse caso, poucas décadas depois de Copérnico. O incidente, que afinal fez Galileu mudar de ideia, aconteceu quando duas crianças brincando na oficina de um obscuro fabricante de óculos chamado Hans Lippershey juntaram duas lentes e olharam através delas para uma biruta no alto da torre da igreja da cidade. A imagem foi ampliada. Segundo o que Galileu escreveu sobre o ocorrido, Lippershey olhou através das lentes, uma côncava e outra convexa. E notou o inesperado resultado, e assim descobriu o instrumento. 36 Ele tinha criado uma luneta. Tendemos a ver o desenvolvimento da ciência como uma série de descobertas levando uma a outra, por esforço de algum gigante intelectual solitário, com visão clara e extraordinária. Mas a perspectiva dos grandes inovadores da história do intelecto costuma ser mais turva que nítida, e às vezes suas realizações se devem mais a amigos e colegas, e a sorte, do que contam as lendas e do que gostam de admitir os inovadores. Nesse caso, a luneta de Lippershey tinha poder de aumento de só 2 ou 3 vezes, e Galileu não ficou muito impressionado quando soube disso. Alguns anos depois, em 1609, só se interessou porque seu amigo Paolo Sarpi, definido pelo historiador J. L. Eubron como monge polímata terrivelmente contrário aos jesuítas, percebeu o potencial do dispositivo, julgando que a invenção poderia ser aperfeiçoada e ter importantes aplicações militares em Veneza, cidade sem muros que dependia da rápida detecção de qualquer ataque inimigo para sua sobrevivência. Sarpi pediu ajuda a Galileu, que também trabalhava na construção de instrumentos científicos, um de seus muitos e variados empreendimentos para suplementar a renda. Nem Sarpi nem Galileu entendiam grande coisa de teoria óptica, porém, por meio de tentativa e erro, em poucos meses Galileu desenvolveu um instrumento que ampliava 9 vezes a imagem mirada. Deu o instrumento de presente para o embasbacado Senado de Veneza em troca de uma extensão vitalícia de seu cargo com o dobro de seu salário da época, de 1000 escudos. Galileu acabou aperfeiçoando a luneta para um aumento de 30 vezes, na prática, o limite para um telescópio desse tipo, um visor plano côncavo com uma objetiva plano convexa. Por volta de dezembro de 1609, quando já tinha desenvolvido um telescópio com poder de ampliação de 20 vezes, Galileu apontou o dispositivo para o maior corpo visível no céu noturno, a Lua. Essa observação, além de outras que faria, forneceu a melhor prova até então de que Copérnico estava certo quanto ao lugar da Terra no cosmo. Aristóteles afirmava que o céu era uma região à parte, formada por substância distinta e com leis diversas, que faziam com que todos os corpos celestes se movessem em círculos ao redor da Terra. O que Galileu viu, porém, foi uma lua irregular, áspera, cheia de cavidades e proeminências, não muito diferente da superfície da Terra, com um relevo de cadeias de montanhas e vales profundos. 37 A Lua, em outras palavras, não parecia uma região distinta. Galileu observou também que Júpiter tinha 2 luas. O fato de elas orbitarem Júpiter, e não a Terra, violava a cosmologia de Aristóteles,
ao mesmo tempo que apoiava a ideia de que o nosso planeta não era o centro do universo, mas simplesmente um entre muitos. Devo observar que, quando digo que Galileu viu alguma coisa, não estou afirmando que ele pôs o telescópio no olho, apontou para algum lugar e se deleitou com uma nova série de imagens, como se assistisse a um espetáculo no planetário. Muito ao contrário, suas observações exigiram longos períodos de trabalho difícil e tedioso, pois devia passar horas olhando pela lente imperfeita e mal montada, pelos padrões atuais, e se esforçar para entender o que via. Quando observou a Lua, por exemplo, ele só conseguiu ver montanhas depois de examinar arduamente e interpretar, durante semanas, o movimento das sombras projetadas. Além disso, conseguia ver apenas 1/100º da superfície de cada vez. Por isso, para criar um mapa do todo, teve de fazer inúmeras e minuciosas observações coordenadas. Essas dificuldades demonstram que, em relação ao telescópio, a genialidade de Galileu não se manifestou tanto no aperfeiçoamento do instrumento, mas também na forma como o utilizou. Quando percebia, por exemplo, o que parecia ser, digamos, uma montanha lunar, ele não confiava simplesmente na aparência. Estudava a luz e as sombras, e aplicava o teorema de Pitágoras para estimar a altura da montanha. Quando observou as luas de Júpiter, de início pensou que fossem estrelas. Só depois de múltiplas e meticulosas observações, e um cálculo envolvendo o movimento conhecido do planeta, percebeu que a posição das estrelas em relação a Júpiter mudavam de um modo que sugeria uma órbita. Tendo feito essas observações, embora relutante em entrar na arena teológica, Galileu ficou ansioso por ser reconhecido como seu descobridor. Assim, começou a dedicar muita energia à publicação das descobertas e a defender a substituição da cosmologia de Aristóteles pelo sistema heliocêntrico de Copérnico. Para isso, em março de 1610 ele publicou O Mensageiro das Estrelas, libelo descrevendo as maravilhas que havia observado. O livro foi um sucesso instantâneo, embora tivesse somente cerca de 60 páginas. No formato moderno, ele estarreceu o mundo acadêmico, pois descrevia detalhes maravilhosos e jamais vistos da Lua e dos planetas. Logo a fama de Galileu se espalhou pela Europa, e todo mundo queria olhar através de um telescópio. Em setembro do mesmo ano, Galileu mudou-se para Florença, a fim de assumir o prestigioso cargo de matemático-chefe da Universidade de Pisa e filósofo do Grão-Duque. Manteve seu salário prévio, mas não tinha mais obrigação de ensinar nem de morar na cidade de Pisa. O Grão-Duque em questão era Cosme II de Médici, da Toscana. A nomeação de Galileu resultou de uma campanha para angariar a simpatia dos Médici como reconhecimento pelas grandes realizações do cientista. Galileu chegou a batizar as recém-descobertas luas de Júpiter de planetas de Médici. Logo após sua nomeação, Galileu caiu muito doente, ficando acamado durante meses. Por ironia, é provável que tenha contraído a doença francesa, a sífilis, resultado de sua atração pelas prostitutas venezianas. Mesmo enquanto estava doente, Galileu continuou lutando para convencer os pensadores influentes da validade de suas descobertas. No ano seguinte, já recuperado, sua estrela brilhava tanto que ele foi convidado a ir a Roma, onde realizou palestras sobre seu trabalho. Em Roma, Galileu conheceu o cardeal Maffeo Barberini e teve uma audiência no Vaticano com o Papa Paulo V. Aquela foi uma viagem absolutamente triunfal, e Galileu, de alguma forma, parece ter aparado suas diferenças com a doutrina oficial da Igreja, a fim de não ofender ninguém. Talvez porque a maioria de suas palestras tenha se concentrado nas observações feitas pelo telescópio, sem muitos debates sobre suas implicações. Era inevitável, porém, que as atividades políticas subsequentes de Galileu acabassem entrando em conflito com o Vaticano, pois a Igreja endossava a versão aristotélica retomada por São Tomás de Aquino, incompatível com as observações e explicações de Galileu. Além do mais, ao contrário do predecessor Copérnico, Galileu podia ser insuportavelmente arrogante, até em consultas com teólogos em temas relacionados à doutrina da Igreja. Assim, em 1616, Galileu foi convocado a Roma para se defender perante diversos altos funcionários da Igreja. Parece que a entrevista terminou em empate. Galileu não foi condenado,
Nenhum de seus livros foi banido e ele até foi recebido para uma nova audiência com o Papa Paulo V. 38, mas as autoridades o proibiram de ensinar que o Sol, e não a Terra, era o centro do universo, e que a Terra se movia em torno do Sol, e não vice-versa. Afinal, o episódio acabaria lhe causando enorme problema, pois muitas das provas usadas contra Galileu em seu julgamento pela Inquisição, 17 anos depois, seriam extraídas das reuniões em que os funcionários da Igreja o haviam impedido explicitamente de ensinar a doutrina de Copérnico. As tensões se amainaram por algum tempo, em especial depois que o amigo de Galileu, o cardeal Barberini, foi eleito Papa, em 1623. Ao contrário do Papa Paulo, Urbano VIII tinha uma visão mais positiva da ciência, e concedeu diversas audiências a Galileu nos primeiros anos de sua gestão. Encorajado pelo clima mais amigável, com a ascensão de Urbano, Galileu começou a trabalhar num novo livro, e concluiu aos 68 anos, em 1632. O fruto desse trabalho intitulava-se Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, o ptolomaico e o copernicano. Mas o diálogo era extremamente unilateral, e a Igreja reagiu, com boas razões, como se o título do livro fosse Porque a doutrina da Igreja está errada e o Papa Urbano é um imbecil. O diálogo de Galileu tinha a forma de uma conversa entre amigos. Simplício, dedicado seguidor de Aristóteles, Sagredo, participante neutro e inteligente, e Salviati, com convincentes argumentos a favor da visão copernicana. Galileu se sentia à vontade para escrever o livro porque falara sobre o assunto com Urbano VIII, que parecia aprová-lo. Mas ele havia assegurado ao Papa que sua intenção era defender a Igreja Ciência Italiana da acusação de que o Vaticano havia banido o sistema heliocêntrico por ignorância. A aprovação de Urbano estabelecia a condição de Galileu apresentar os argumentos intelectuais de ambos os lados sem julgamento de valor. Se Galileu tentou realmente fazer isso, ele fracassou redondamente. Nas palavras de seu biógrafo J.L. Eilbron, o diálogo de Galileu definia os filósofos da Terra fixa como algo menos que humanos, como seres ridículos, bitolados, mentecaptos e idiotas, enaltecendo os copernicanos como pessoas de intelecto superior. 39 Houve ainda outro insulto. Urbano pedira que Galileu incluísse uma retratação no livro, uma passagem afirmando a validade da doutrina da Igreja. Mas, em lugar de expressar a retratação em sua própria voz, como Urbano pedira, Galileu pôs a perspectiva da religião na boca do personagem Simplício, definido por Eilbron como pateta. Como não era nenhum pateta, o Papa Urbano ficou profundamente ofendido. Quando a poeira de estrelas baixou, Galileu foi condenado por ter violado o edital da Igreja de 1616, contra os ensinamentos do sistema copernicano, e obrigado a renunciar às suas convicções. Sua ofensa se relacionava tanto com o poder e o controle, ou a propriedade da verdade, quanto com as especificidades de sua visão de mundo, pois a maioria dos que formavam a elite intelectual da Igreja já reconhecia que a doutrina copernicana estava correta. Eles se opunham ao fato de que um renegado difundisse essa palavra e desafiasse a doutrina da Igreja. 40C No dia 22 de junho de 1633, vestindo uma camisa branca de penitência, Galileu ajoelhou-se diante do tribunal que o havia julgado e se submeteu à exigência de reafirmar a autoridade das Escrituras, ao declarar: Eu, Galileu, filho do falecido Vincenzo Galilei, florentino, com 70 anos de idade. Juro que eu sempre acreditei, acredito e com a ajuda de Deus acreditarei em tudo que é afirmado, pregado e ensinado pela Sagrada Igreja Católica Apostólica Romana. 41 Além de proclamar que sempre aceitara a doutrina da Igreja, Galileu ainda confessou que tinha apregoado a condenada teoria copernicana mesmo depois de uma proibição lhe ter sido judicialmente imposta pela Igreja, determinando que, nas palavras da Igreja, ele deveria abandonar a falsa opinião de que o Sol é imóvel e o centro do mundo, e que a Terra não é o centro do mundo, e se move. Mas há algo realmente interessante nas palavras da confissão de Galileu. Eu escrevi e imprimi um livro, ele declarou, no qual debato essa nova doutrina já condenada e apresento argumentos irrefutáveis a seu favor. Então, mesmo enquanto se sujeitava à versão da Igreja sobre a verdade, Galileu continuava a defender o conteúdo de seu livro. No final,
Galileu capitula ao dizer que, desejando remover das mentes de suas eminências, e de todos os cristãos fiéis, essa forte suspeita, justamente concebida contra mim, de coração aberto e com fé inabalável, eu abjuro, amaldiçoo e abomino os erros e heresias acima mencionados. Ponto. E juro que no futuro nunca mais direi ou ressaltarei, verbalmente ou por escrito, qualquer coisa que possa propiciar ocasião para semelhante suspeita a meu respeito. Galileu não recebeu um duro castigo que a Inquisição impôs a Giordano Bruno, que também declarou que a Terra girava em torno do Sol, e que por essa heresia foi queimada em Roma, em 1600. Mas o julgamento deixou bem clara a posição da Igreja. 2 dias depois, Galileu foi posto sob custódia do embaixador de Florença. Passou seus últimos anos numa espécie de prisão domiciliar em sua vila em Arcetri, perto de Florença. Enquanto morava em Pádua, Galileu gerou 3 filhos legítimos. Um deles, uma filha a quem era extremamente apegado, morreu de peste na Alemanha. A outra filha não se dava bem com ele, mas seu filho, Vincenzo, morava nas proximidades e cuidou muito bem do pai. Embora fosse prisioneiro, Galileu podia receber visitas até de heréticos, desde que não fossem matemáticos. Um deles era o jovem poeta inglês John Milton, que mais tarde se referiria a Galileu e seu telescópio em Paraíso Perdido. Ironicamente, foi durante essa época em Arcetri que Galileu registrou suas ideias mais bem elaboradas sobre a física do movimento, no livro que ele considerava sua obra máxima, Discursos e Demonstrações Matemáticas acerca de 2 novas ciências. O volume não pôde ser publicado na Itália, por causa do veto papal aos seus escritos, mas foi contrabandeado para Leiden e publicado em 1638. Àquela altura, a saúde de Galileu estava bem fragilizada. Em 1637 ele ficou cego, e no ano seguinte começou a sofrer de debilitantes problemas digestivos. Acho tudo nojento, escreveu. O vinho é absolutamente ruim para minha cabeça e meus olhos. A água, para uma dor que sinto do lado do corpo. Ponto. Meu apetite acabou. Nada me apetece. Se algo me apetecer, os médicos irão proibi-lo. 42 Ainda assim, Galileu manteve a cabeça ativa, e um dos visitantes que esteve com ele pouco antes de sua morte comentou que, apesar da proibição de visitantes dessa profissão Galileu havia gostado muito de ouvir os argumentos de 2 matemáticos. Galileu morreu com 77 anos, em 1642, ano em que nascia Newton, ao lado do filho Vincenzo, e, sim, de alguns matemáticos. Galileu queria ser enterrado ao lado do pai, na Basílica Principal de Santa Croce, em Florença. O sucessor do Grão-Duque Cosme, Ferdinando, tinha até planejado construir uma grande tumba ali para ele, em frente à de Michelangelo. Mas o Papa Urbano deixou entrever que não era bom construir mausoléus para tais homens. Ponto. Pois as pessoas de bem podem se sentir escandalizadas e julgar mal a sagrada autoridade. 43 Por isso, os parentes de Galileu depositaram seus restos mortais numa câmara fechada sob a torre do sino da igreja e organizaram um pequeno funeral a que compareceram somente poucos amigos, parentes e seguidores. No entanto, muitos, mesmo os pertencentes à igreja, sentiram sua perda. Sobre a morte de Galileu, o bibliotecário da corte do cardeal Barberini, em Roma, corajosamente escreveu: comove não apenas Florença, mas o mundo todo e todo o nosso século, do qual esse homem divino recebeu mais esplendor que quase qualquer um dos outros filósofos.